Este é o curso bíblico A Bíblia Ensina. Um estudo oferecido pelo programa A Voz da Profecia, com a coordenação do pastor Neumoel Stina. É com alegria que abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Estamos juntos outra vez para o curso bíblico A Bíblia Ensina. E hoje temos a alegria de ter aqui conosco os seguintes pastores e professores: Jonathan Conceição, Débora Cristina, Rogério Reis e Jefferson Tavares. E o tema de hoje é: o que a Bíblia ensina sobre a igreja? Algumas pessoas lutam muito para ter uma casa e, quando conseguem ter um lugar só seu, sentem uma grande satisfação, porque a casa é o lugar onde a família partilha os melhores momentos da vida. Você sabia que Deus também tem uma casa aqui na terra? A casa de Deus aqui na terra é o lugar onde a família cristã cresce no relacionamento com Deus e com os semelhantes. É o lugar onde encontra conforto espiritual, conhecimento do plano de Deus para as suas vidas e encontram amor e amizade. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. A Bíblia nos conta sobre a origem da igreja e nos ajuda a identificarmos qual é a verdadeira igreja. Jonathan, quem fundou a igreja cristã? Existem alguns textos na Bíblia que mostram uma conversa entre Jesus e Pedro. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante a gente lembrar que nesse tempo existia muita dúvida, inclusive pelos próprios apóstolos, os discípulos que seguiam a Cristo, de quem realmente seria o Messias, se Cristo era o Filho de Deus, se ele que viria trazer a libertação ao povo. E Pedro foi muito enfático, muito direto, dizendo de que o fundamento se baseia em Cristo, ele é o líder da igreja e é a ele que nós louvamos e entregamos a nossa vida. Este assunto que está sendo discutido está em Mateus capítulo 16, versos 16 a 18. E eu vou fazer uma pergunta para Débora. Débora, quem é a pedra angular sobre a qual está construída a igreja? Em Efésios 2, 20, lemos o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Com infinita sabedoria, Deus escolheu a pedra fundamental e a colocou ele mesmo. Chamou-a firme. O mundo inteiro pode depor sobre ela seus fardos e pesares. Pode suportá-los a todos. Com perfeita segurança, podem edificar sobre ela. Cristo é uma pedra já provada. Aqueles que nele confiam, ele nunca decepcionará. Jesus é o firme fundamento. Todos quantos fazem dele sua confiança descansam em segurança perfeita. Agora, Rogério, quem são os dirigentes da igreja? Em Efésios 4, no verso 11, nós lemos assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E no verso 12 continua dizendo assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, amigo ouvinte, que Deus concedeu dons aos seus servos, pastores, mestres, administradores, evangelistas, para cada um uma função, cada um em sua função, de acordo com o seu dom. Para quê? Para dirigirem a igreja e cumprirem a missão deixada por Cristo. Os dons que Deus nos deu devem ser usados para o avançamento da sua causa. Agora, Jefferson, qual é a missão, a tríplice missão da igreja? Em Mateus 4, 23, encontra-se essa explicação. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo.
ao estudarmos os métodos de Cristo em atrair as pessoas para o seu reino, nós observamos que o Mestre ensinava, pregava e curava. Desta maneira, Jesus restaurava as pessoas, fisicamente, mentalmente, isto é, intelectualmente e também espiritualmente. Agora, Rogério, como deve ser governada a Igreja de Deus? Em Atos 6, nos versos de 1 a 4, fala o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Na verdade, os apóstolos ficaram encarregados da pregação e os diáconos ficaram encarregados de atenderem às necessidades físicas e espirituais dos irmãos. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o curso bíblico A Bíblia Ensina. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Bíblia Ensina. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 operadora 24 2525 6000. Ok, estamos de volta com o curso bíblico A Bíblia Ensina e hoje tratando do tema da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre as características da verdadeira igreja. Débora, que exemplo a igreja deve seguir? As palavras de Jesus são claras em João 13, verso 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vejam que Cristo é o grande modelo que devemos seguir. Em todas as suas ações e palavras, Ele ensinou a maneira de procedermos, mostrou o amor prático e o profundo interesse na salvação dos pecadores. Agora, Jefferson, qual será a norma de conduta da igreja? Encontramos em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. As orientações das Sagradas Escrituras devem ser o padrão de conduta da igreja. A verdadeira igreja de Deus obedece aos mandamentos. Jonathan, que dom possuirá a igreja? Em Apocalipse 19, verso 10, especialmente no finalzinho do versículo, fala a respeito disso. Eu vou ler todo o versículo. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu posso dizer e afirmar que o testemunho de Jesus é o dom profético, manifestado na igreja remanescente. Nós vamos fazer um resumo agora, para você que está nos acompanhando com a lição na mão, para você poder preencher aí o espaço dedicado às respostas. Pergunta de número 1, Jonathan. Quem fundou a igreja cristã? Jesus Cristo, a rocha verdadeira. Então escreva aí como resposta: Jesus Cristo. Débora, quem é a pedra angular sobre a qual a igreja está construída? Cristo Jesus. Escreva aí como resposta a pergunta 2, Cristo Jesus. Rogério, quem são os dirigentes da igreja? Pergunta 3. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, etc. Escreva aí como resposta tudo isso que o Rogério falou. Jefferson, pergunta 4. Qual é a tríplice missão da igreja? Ensinar, pregar e curar. Escreva aí então, ensinar, pregar e curar. Pergunta 5, Rogério. Como deve governar-se a igreja? Uns devem dirigi-la, outros devem sair pregando a mensagem. Pergunta de número 6, Débora. Que exemplo a igreja deve seguir? O exemplo deixado por Cristo. Pergunta 7, Jefferson. Qual será a norma de conduta da igreja? Guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Pergunta 8, Jonathan. Que dom possuirá a igreja?
o espírito de profecia. Escreva aí então, espírito de profecia. Aí vem sempre aquela pergunta, não? Que devo fazer? E eu pergunto, Rogério, o que é que eu devo fazer? Bem, unir-me à igreja verdadeira, como diz Atos 2, verso 41. Débora, mais alguma coisa? Eu devo permanecer fiel e firme na verdade. 2 Pedro 1, 10 a 12 fala sobre isso. E para você ouvinte, para facilitar para você, nós vamos dar aqui algumas das características da verdadeira igreja. Primeira característica, a verdadeira igreja possui a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Uma outra característica, esta igreja verdadeira guarda os mandamentos da lei de Deus, de acordo com Apocalipse 14, 12. Tem a manifestação visível do espírito de profecia, conforme Apocalipse 19, 10. Alguma coisa mais, Rogério? Uma das coisas mais importantes no meu ponto de vista. Respeita o santo sábado do Senhor, como diz Êxodo 20, de 8 a 11. Débora? Em 2 Timóteo 3,16, nós lemos que orienta-se pelo que diz a santa palavra de Deus somente. Na verdade, a Igreja de Deus sustenta um dinâmico e tríplice programa de evangelismo. Mateus capítulo 4, verso 23. E ainda anuncia o juízo iminente, conforme é descrito em Apocalipse 14, verso 7. E prega com poder acerca da segunda vinda de Jesus, conforme Tito 2, 13. Amigo ouvinte, nós temos que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão, você também. É verdade que muitas vezes quebrar os laços e a tradição é muito difícil, mas nós temos que seguir aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus coloca no nosso coração. E a minha decisão é acreditar que Jesus fundou a igreja e desejar unir-me a ela e permanecer fiel até o fim. E se é este também o desejo do seu coração, nós vamos orar juntos agora. Querido Pai, obrigado pela tua igreja estabelecida sobre a pessoa de Jesus, porque Jesus é a pedra angular. Obrigado porque a tua igreja, no fim dos tempos, ela é repleta de característicos bíblicos. Permita que nos apeguemos à tua palavra e, dirigidos pelo teu Espírito, tenhamos coragem, energia e disposição para romper com as tradições e nos unir ao Senhor Jesus. Nós fazemos isto orando, agradecidos em Cristo. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Bíblia Ensina. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 2525 6000. 0 Operadora 24 2525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. O estudo bíblico A Bíblia Ensina é um estudo promovido por A Voz da Profecia, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.